A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, cá estamos de novo com o nosso programa Tema Livre, aqui na Nova Era TV. Um abraço a todos vocês, de forma diferente hoje, né, Céu? Mandando abraço, assim como a gente manda um abraço para você que está aí nos bastidores nos acompanhando na gravação do nosso programa. A gente agora estende também a quem está nos assistindo. Mas, Céu, acabei de comentar com você de que a ACIL, Associação Empresarial de Lages, trabalhou na organização do núcleo de comunicação da ACIL. Na verdade, há muito tempo eu também havia pensado de que a instituição deveria organizar um núcleo da comunicação envolvendo todos os representantes dos veículos de Lages, funcionários, gerentes, enfim, todos aqueles que têm identidade nos veículos de comunicação, para que fizessem uma estrutura nesse sentido e também se criasse um núcleo da comunicação. Pois não é que se deu então essa proposta e numa segunda reunião já se organizou, inclusive, com a formalização dos coordenadores. E aí então, nesta primeira coordenação, a missão, Céu, recaiu para mim. Vou então atuar como coordenador do núcleo de comunicação neste primeiro momento. O vice-coordenador é o amigo Celeste Basquerotti, da Rádio Clube. A Carla Cruz ficou como secretária e o Marcelo Souza, diretor comercial da NSC, aqui de Lages, como tesoureiro. Então tá aí os 4 representantes deste núcleo da comunicação. O núcleo, então, faz parte do programa Empreender e tem como propósito ampliar a competitividade das empresas, também estimular o associativismo, Céu, e, claro, promover ações coletivas que beneficiem não só os profissionais da comunicação, mas outras organizações ligadas à área. As reuniões vão acontecer quinzenalmente, todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, e a gente vai atuar, então, no foco dos eixos que dão o alicerce ao programa. Estamos aí, nesta nova gestão empresarial, com o foco também em produtividade, capacitação e representatividade. Um desafio a mais na minha vida profissional, Céu. Por outro lado, o Céu começou então o mês de outubro e com ele chegando o Outubro Rosa. A gente procura sempre dar ênfase a essas ações, porque são nesses momentos em que a consciência pesa e as pessoas precisam ter para si um pouco mais de responsabilidade no que tange à saúde. No caso das mulheres, o Outubro Rosa é em relação então à própria saúde delas e à conscientização de uma campanha que é mundial, inclusive, para o câncer de mama. Então, isso tudo a gente procura trazer para vocês essa iniciativa. A Câmara de Vereadores de Lages, neste meio de semana, realizou então uma sessão especial, coordenada pela professora e vereadora Elaine Moraes, e a partir daí então o início do mês de outubro, que é todo ele então ligado ao Outubro Rosa, à saúde da mulher, ao câncer de mama, e uma programação imensa também desencadeada pela Prefeitura de Lages nesse sentido. Então, as pessoas que quiserem saber qual a programação, basta acessar o site da Prefeitura, pode acessar também o site do Lages Hoje, que também pode achar essa programação, e o próprio blog do Paulo Chagas também pode acessar a programação do Outubro Rosa na cidade de Lages. Céu, eu tenho sempre como pensamento, e eu procuro observar as ações do Paço Municipal, da Prefeitura, dos gestores, quanto a iniciativas.
E a gente fica pensando por que nossos gestores não buscam em outras cidades iniciativas que possam realmente significar um avanço para o município, ou seja, se espelhar em ações de outras áreas, de outros municípios, para trazer para a própria cidade alguns avanços em segmentos importantes. Pois não é que uma delegação da cidade de Lages, capitaneada pelo secretário da Indústria, Comércio e Inovação, o Joel Melo Júnior, que logo eu quero trazê-lo aqui no Tema Livre, essa delegação esteve em Porto Alegre para conhecer iniciativas que têm colocado a capital gaúcha como referência nacional no campo da inovação. Essa delegação, então, teve integrantes da CIL, da CDL, do SEBRAE, né, e, claro, da Secretaria da Indústria e Comércio de Lages. E essa visita procurou, então, identificar as práticas que possam ser aplicadas em parceria, inclusive, com o Orion Park Tecnológico aqui da cidade de Lages. A experiência, então, reforça a importância de Lages para que se insira nas redes de cidades inovadoras e aproveitar, então, os potenciais que esses municípios oferecem, juntamente com o Orion, né, como articular e atrair empresas, apoiar também startups e consolidar a cidade como referência em inovação na Serra Catarinense. E não somente na área da inovação. A gente tem visto a necessidade de que o município se espelhe em áreas, por exemplo, no campo da mobilidade urbana, né, no que tange ao trânsito, no que tange a ações também às pessoas em situação de rua, em outras vulnerabilidades, com problemas de alcoolismo, drogas, entre outras coisas, que outros municípios têm capacidade para oferecer experiências e talvez Lages possa também ser inserida nesses processos. Temos uma pequena novidade, Céu, com relação à Festa Nacional do Pinhão. Eu conversei com a secretária municipal de turismo, a Ana Vieira, esta semana, e ela me disse que na próxima semana haverá uma reunião daquele conselho, né, que trabalhou na comissão organizadora da Festa Nacional do Pinhão como observadora, né, um conselho como observador, e na próxima semana haverá uma reunião e também deverá já na próxima semana ser lançada a nova licitação para a Festa Nacional do Pinhão. Confesso a você que estou extremamente curioso para saber o que trará essa licitação, qual a proposta da Festa Nacional do Pinhão, porque este ano a gente soube que a Prefeitura acabou então abraçando o evento por si só, não teve nenhuma empresa terceirizada para tocar o evento, e a gente viu que as decisões tomadas foram por não fazer o evento lá no Parque Conta Dinheiro, criaram uma nova estrutura no centro da cidade, e nessa estrutura trouxeram as sapecadas, duas sapecadas, a regional e a nacional, e criaram também uma oportunidade para alguns shows nacionais num outro extremo do período de festa, lá no estádio Tio Vida, né, no estádio municipal, mas que algumas coisas não se ajustaram como em outros anos. A Festa Nacional do Pinhão, a gente entendeu que ficou, de certa forma, devendo e deixou muita gente insatisfeita com a estrutura deste ano. Mas, de qualquer maneira, foi uma novidade que a Prefeitura, pelo menos, não deixou de realizar a festa por falta da licitação, mas este ano, então, talvez as coisas funcionem com este edital sendo lançado mais cedo, ainda este ano, para que o ano que vem tudo comece de forma mais planejada. Talvez comecem neste ano, porque se o edital for lançado agora em outubro, no máximo em novembro, talvez nós já tenhamos novidades com relação a como será conduzida a Festa Nacional do Pinhão de 2026. E, recentemente, esse assunto fez parte, Céu, da reunião da CIL, e foi comentado esse detalhe. E nesta mesma reunião,
também se falou do Natal Felicidade. Eu já trouxe um pouco esse assunto aqui no nosso programa Tema Livre. E, segundo a Ana Vieira, a programação vai contar com a Casa do Papai Noel, um túnel de luzes, uma projeção mapeada na catedral, coisa que nós já vimos, mas de qualquer maneira isso sempre agrada o visitante, agrada a comunidade. A chamada Caravana da Felicidade, que vai ser executada em mais de 50 bairros da cidade, com o Papai Noel, brincadeiras, distribuição de alguns presentes e tudo mais. E ainda um projeto que é julgado inédito, a árvore iluminada EcoBike. Eu não sei exatamente o que é isso, EcoBike. Bike para mim é bicicleta, mas uma árvore iluminada, seja como for, vamos aguardar para ver como é que essa estrutura será montada. Tudo, segundo a Ana, será feito com recursos da Lei Rouanet, e então o evento vai procurar captar aí 1,5 milhão de reais para causar um impacto positivo no turismo e também no comércio local. Ainda não sabemos se aquela ideia da virada do ano está em pé. Ninguém mais tem falado nisso. A Carmen falou no início da sua gestão, mas pelo jeito não vamos ter virada de ano, porque pelo menos ninguém falou mais nada de parte da gestão municipal. Para nós fecharmos o primeiro bloco, lembrando que nesta próxima semana começa a Expo Lages 2025, chegada dos animais, segunda e terça, na quarta-feira abertura oficial às 17 horas, à noite já o primeiro leilão, quarta já tem julgamento e, claro, todos os atrativos envolvendo também a feira multissetorial, com a parte comercial envolvendo a ACIL e a parte do agronegócio envolvendo a Associação e Sindicato Rural de Lages. E até domingo a gente vai conferir de perto os acontecimentos do Parque Conta Dinheiro. Depois do intervalo, novos assuntos aqui no Tema Livre. Até já. Com o apoio da transportadora Zappellini, que através de suas boas práticas constrói caminhos de responsabilidade e solidariedade, a Nova Era TV, por meio da Expedição Pantanal 2025, percorreu estradas e rios para levar muito mais do que alimentos. Levou esperança. Foram dias intensos, navegando pelo coração do Pantanal Sul Mato-Grossense, encontrando comunidades ribeirinhas que carregam consigo a força da natureza e a simplicidade de quem vive em harmonia com o rio. As cestas básicas entregues não representam apenas o sustento de hoje, mas um gesto de carinho, cuidado e presença. Elas levam consigo a mensagem de que ninguém está sozinho, de que juntos podemos enfrentar as dificuldades e transformar realidades. Cada sorriso recebido, cada olhar de gratidão foi combustível para seguirmos firmes em nossa missão de comunicar, registrar e também servir. A Expedição Pantanal 2025 não é apenas uma viagem, é um movimento de solidariedade, um elo entre quem pode ajudar e quem mais precisa. Em nome da Nova Era TV, agradecemos à transportadora Zappellini por ser parceira desta causa, mostrando que quando empresas e pessoas se unem, o bem chega ainda mais longe. Porque solidariedade é o que dá sentido à nossa jornada. E juntos, semeamos esperança às margens do Pantanal. Muito bem, chegamos à segunda parte do nosso programa Tema Livre. Esse foi tema da minha coluna, do meu blog, também das minhas colunas estaduais nesta semana, a questão da BR-282. Comecei a pensar de que no ano passado se ventilou de que neste ano de 2025 nós teríamos a conclusão dos projetos das terceiras pistas, organizado esse projeto, executado pelo DENIT, né? Mas até agora a gente não tem assim uma informação, aliás, consegui a informação porque eu fui atrás dessas informações para procurar saber, mas o que eu questiono é o fato de que, por mais que a etapa de elaboração dos estudos, pelo que eu descobri, esteja avançada, Céu, a preocupação é de que não há, basicamente, informação a respeito disso
E a comunidade fica se perguntando toda hora como é que está o avanço desse projeto e tudo mais. Pois eu fui atrás dessas informações e descobri então que o projeto está sendo trabalhado. Houve a assinatura de uma ordem de início desses serviços para criar os estudos dos projetos, para que sejam então implantadas essas terceiras pistas. Isso foi no ano passado, então, entre Águas Mornas e Alfredo Wagner, inicialmente totalizando aí 80 quilômetros, mas a gente quer que isso seja avançado até Lages, porque não está fácil uma viagem hoje de ida e volta a Florianópolis de carro. É realmente bastante complicado. Nesses 80 quilômetros, o investimento está sendo de 2,1 milhões, pelo que eu apurei. Nesse caso, a empresa então teria contrato de 15 meses para concluir esses estudos, o que deve estar fechando no final deste ano. Aliás, a apuração de que será finalizado então o avanço dos estudos em fevereiro de 2026, 15 meses. Então está previsto para que as obras sejam licitadas ainda no primeiro semestre de 2026. Então, a expectativa é de que no ano que vem nós tenhamos o início dessas obras de terceiras pistas nessa região de Águas Mornas até Alfredo Wagner. Não temos ainda a ideia de quando isso vai acontecer de Alfredo Wagner até Lages. De qualquer maneira, também descobri que no oeste do estado, entre São Miguel do Oeste até Chapecó, mais ou menos ali, as terceiras pistas já aconteceram e foram já trabalhadas desde 2022 e já estão então instaladas, já foram construídas as terceiras pistas, porque lá também era um trecho extremamente complicado na BR-282. Bom, além dessas terceiras pistas, haverão outras intervenções também relacionados à duplicação. Quem sabe nós tenhamos essa novidade de uma duplicação de Alfredo Wagner até aqui. Coisa muito difícil, mas não custa a gente sonhar com essas ideias, visando uma melhoria e a segurança da nossa BR-282. Vamos aguardar sobre esses planejamentos, sabendo que a importância dessa rodovia é muito grande e a necessidade de uma pressão de toda a região, e a gente não tem tido nenhum acompanhamento específico dos parlamentares serranos que se comprometeram em fiscalizar o andamento desse processo. Mas, de qualquer maneira, está aí a informação. Aliás, Céu, também não aconteceu na cidade de Lages a criação de um projeto prometido pela antiga gestão, a gestão anterior da prefeitura, com Antônio Seron, do viaduto que dá acesso ao bairro Vila Marisa e ao shopping, ao Lages Shopping, aqui no Shopping Lages, aqui na BR-282. E aí eu fui atrás das informações. No dia 10 de agosto de 2023, houve uma reunião entre o prefeito Antônio Seron, o vice Juliano Polese, na ocasião, numa manhã de quinta-feira, por volta de 11 horas, até o horário eu tenho aqui, com um engenheiro supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT de Lages, o Enio Speaker, e toda a equipe dele, para tratar das melhorias necessárias no acesso ao Lages Shopping Center e o bairro Vila Marisa, claro. E os secretários municipais que estiveram junto de planejamento, o Gabriel Córdova de Jesus, o de obras João Alberto, que também acompanharam a reunião. Então são testemunhas disso. Pois a ideia era desafogar o trânsito pela BR-282 naquela região, que hoje é um caos, né, com congestionamento e tudo mais, principalmente em horários de pico. E aí então, o que aconteceu? Foi firmado naquele momento, ou foi firmada uma parceria entre a prefeitura e o DENIT para a elaboração do projeto que contemple as obras de infraestrutura. O município de Lages, através do prefeito Antônio Seron, na época, se comprometeu em fazer o projeto e o DENIT garantiria os recursos de execução, né? Como o projeto, então, teria o auxílio da prefeitura para a questão, assim que estivesse pronto, seria colocado, então, em licitação. Nunca mais ninguém falou a respeito desse assunto.
O prefeito Seron deu o aval, então, para que a Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana e Obras buscassem uma empresa que elaborasse o projeto e que seria custeado pelo município. O custo do projeto, que seria pago pela prefeitura, que retornaria ao município com a execução da obra, por conta do imposto sobre serviços. Tá bom, a empresa então não precisaria recolher ou precisaria recolher. Bem, de qualquer forma, parou todo esse projeto da implantação do viaduto da BR-282. Ninguém mais falou a respeito desse assunto. Então, não se sabe. Nem, talvez cobrando do DENIT, haja alguma resposta nesse sentido. Também não se falou mais na duplicação da BR-116, entre outras coisas que deveriam ser realmente trabalhadas para o desafogo do trânsito aqui na cidade de Lages, no entorno, né, nessas vias importantes aqui da nossa cidade. No tocante à política, Céu, as coisas estão bastante silenciosas, de certa forma. Houve praticamente uma desaceleração com relação aos interesses dos políticos aqui da região, na questão dos deputados, dos nomes dos deputados que gostariam de se candidatar à Assembleia Legislativa e também à esfera federal. Está todo mundo mais ou menos quietinho, com exceção do nosso amigo Cláudio Bianchini, que está trabalhando, que vou te contar, o Cláudio está promovendo reuniões aqui nos municípios da região, ele está bem otimista, vai que consegue, né? A gente fica pensando que esses candidatos nos partidos menores, que chamamos de partidos nanicos, de repente não conseguem alcançar o objetivo, pois às vezes conseguem. Trabalhando do jeito que ele está, talvez as coisas avancem nesse sentido. E, Céu, para a gente praticamente se encaminhar ao nosso encerramento do programa, esta semana tivemos uma discórdia ou uma surpresa com relação à Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, que abriu cotas para candidatos nordestinos e outras regiões distantes do país, num edital de pós-graduação no Centro de Artes, o CEART, e afirmou que essa política não é institucional e não será reaplicada em outros processos seletivos, apenas no caso desse Centro de Artes. Mas o governador Jorginho Melo não gostou dessa ideia e questionou essa possibilidade, porque a universidade, a UDESC, é uma universidade estritamente catarinense, estadual, visa atender a todos os moradores de Santa Catarina com residência fixa e, claro, os estudantes que moram no estado nesse sentido. E o Jorginho Melo buscou, então, criticou essa reserva de vagas com recursos porque a UDESC financia para pessoas de outros estados. Cada estado tem a sua universidade estadual e tem os seus projetos. Então, que busquem a Universidade Federal em Santa Catarina. E pode vir quem de qualquer parte do mundo estudar na Universidade Federal. Se bem que ainda é para os brasileiros, de qualquer forma, federal. Mas, enfim, ele enviou um ofício à UDESC cobrando explicações. A UDESC, que lançou esse edital de graduação em música e ações afirmativas, não incluíam reserva de vagas para candidatos das regiões norte, os outros cursos, no caso, só para essa parte de artes. Pois bem, o governador criticou a medida, não gostou, e a universidade emitiu aí um comunicado informando que as reservas de vagas não correspondem a uma política institucional da UDESC e, claro, não será incluído em futuros processos. Mas a repercussão foi grande, gerou polêmica e envolve, claro, a autonomia da universidade e o próprio uso de recursos públicos que são repassados pelo governo do estado. Jorginho não gostou. E a questão ficou bem maluca nesse ponto e, claro, a repercussão foi grande. E assim a gente encerra o nosso programa Tema Livre, prometendo voltar na próxima semana, se Deus quiser. No coração do Pantanal, onde a beleza é sem igual, tem um lugar especial para qualquer celebridade. Com serviço e infraestrutura, qualidade de verdade, a melhor escolha pra diversão. Deslizando sobre as águas,
a natureza ao nosso redor. Dias maravilhosos nos aguardam, pesca e lazer em pleno calor. Venha pescar com a gente aqui, o Pantanal espera por você. Rios e peixes por onde ir, barco, hotel, celebridade é o nosso prazer. Manhã serena no despertar, a brisa leve e o sol a brilhar. As linhas da vida vamos lançar e as memórias vamos guardar. Natureza, nossa companheira, e as aves a cantar pra nós. O Pantanal é quem nos querer, viver momentos, escutar sua voz. Venha pescar com a gente aqui, o Pantanal espera por você. Rios e peixes por onde ir, da comunidade é o nosso prazer. Manhã serena no despertar, a brisa leve e o sol a brilhar. As linhas da vida vamos lançar e as memórias vamos guardar. Natureza, nossa companheira, e as aves a cantar pra nós. O Pantanal é quem nos querer, viver momentos, escutar sua voz. Venha pescar com a gente aqui, o Pantanal espera por você. Rios e peixes por onde ir, celebridade